Saúde aos irmãs e aos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos dando início à nossa escola dominical hoje pela manhã e estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor através do estudo que nós temos. Como estamos numa grande cidade, é natural que em algum momento algum barulho externo surja, como uma buzina, o barulho de uma moto, de um automóvel, cachorro latindo, pessoas conversando e diversos outros barulhos. Porém, que o nosso foco seja no estudo da palavra do Senhor. O tema que estudaremos hoje é meditação, mente de mãos dadas com o coração. O nosso texto bíblico base será Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 19. Assim, tenhamos nosso momento de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia abençoado na tua presença, em que podemos estudar e aprender algo mais, para que possamos também praticar algo do que nós aprendemos. Assim, fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãs, irmãos, a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 19. Leiamos. Fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenhas medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Esse é o texto da palavra do Senhor. Temos agora no nosso estudo a introdução. Quando falamos em meditação, geralmente associamos esse termo com as meditações das religiões orientais e suas técnicas de relaxamento praticadas com a finalidade de esvaziar a mente e desligar-se do mundo. Isso é verdade. Quando nós ouvimos algo sobre esse termo meditação, é isso que nos vem à mente, que são técnicas de relaxamento que religiões orientais praticam, até mesmo
no nosso contexto. Próximo parágrafo. Porém, a meditação aqui apresentada busca promover uma reflexão a fim de compreendermos determinados assuntos que permeiam o nosso coração. Muito distante da concepção das meditações orientais, a meditação cristã visa preencher a mente com pensamentos que nos aproximam de Deus. Ela nada tem a ver com desligamento, mas com vínculo, com aproximação. A meditação cristã é um convite para entrarmos na presença de Deus. Essa é a diferença da meditação de religiões orientais da meditação cristã. Enquanto as religiões orientais buscam na meditação um desligamento da pessoa, da sua mente, com o mundo, nós, através da meditação, nós ligamos, nós mantemos uma comunhão com Deus. É o momento de ligar o que está desligado. Ligar a nossa mente com Deus. Esvaziarmos de nós para que Deus venha e continue habitando e haja através de nós. Essa é a diferença. Religiões orientais se desligam do mundo. Cristianismo liga o ser humano com Deus. Essa é a diferença. Fundamento bíblico. No texto bíblico de hoje, vemos o anúncio do nascimento de Jesus diante da convocação de César Augusto para que a população respondesse ao censo realizado pelo Império. José foi à Judéia, em Belém, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, completando-se o tempo de sua gestação. Maria deu à luz o seu primeiro filho, Jesus. É o que nós temos aqui no fundamento bíblico, em que nós observamos aqui um alistamento da qual José e Maria foram à Judéia para alistarem-se diante desse censo realizado pelo Império. E foi quando Maria deu à luz a seu filho Jesus. Próximo parágrafo. Nesse mesmo tempo, naquela mesma região, alguns pastores trabalhavam para proteger os seus rebanhos de ladrões e ataques de animais, quando receberam a visita de um anjo, anunciando o nascimento do Salvador. Agora nós sabemos por que é que os pastores ficavam no campo com o rebanho durante a noite. Era para proteger de um ladrão que viesse a roubar, ou então de animais selvagens que viessem para matar e se alimentar de parte do rebanho. Por isso, eles estavam lá, quando de repente eles tiveram uma visão surpreendente, uma intervenção divina. Um anjo que foi até eles para anunciar o Salvador que havia nascido. Próximo parágrafo. Seguindo a orientação do anjo, foram a Belém em busca do menino Jesus e, ao encontrá-lo, anunciaram tudo que o anjo lhes havia falado, que aquela criança era o Cristo, o Senhor, Salvador do mundo. Pelo que nós observamos no texto, foi para isso que o anjo foi até esses pastores, para anunciar que o Salvador do mundo, da humanidade, havia nascido. A criança estava lá. E para isso, ele foi avisar a esses pastores. Realmente foi uma grande alegria aquele momento. Próximo parágrafo. Enquanto algumas pessoas ficaram admiradas ao ouvirem tal relato, Maria não se precipitou em suas conclusões. Embora conhecesse as promessas referentes ao Messias e cresce nelas, guardava tudo o que ouvira em seu coração. Realmente, pessoas ficaram
maravilhadas. Esses pastores ficaram surpresos ao saberem que o Salvador havia nascido. Maria, entretanto, ela guardou para si as promessas sobre o Messias, o que o anjo havia revelado a ela, ela guardava para si. Era um momento também muito especial na vida dela. Ela estava feliz porque Deus havia escolhido para o seu grande propósito de enviar o Salvador para a humanidade. Próximo parágrafo. A atitude de Maria revela sensibilidade para com as coisas espirituais. Guardar no coração significa refletir, ponderar melhor para compreender os propósitos divinos. Ter clareza desse intento seria de vital importância, principalmente para Maria, que na condição de mãe desta criança teria participação efetiva nesses propósitos. O que observamos aqui foi a sensibilidade que Maria teve diante desse evento. Ela teve um compromisso com as coisas espirituais. Deus enviou um anjo para lhe revelar que ela fora escolhida para que fosse instrumento de nascimento do Salvador na humanidade. Ela tinha sido escolhida. E assim ela guardou isso no coração. É algo dela para com Deus. Deus revelou a ela. E ela soube guardar esse anúncio, essa revelação. Ela guardou. José também recebeu a revelação. Mas ela não ficou espalhando, porque esse era um grande presente que Deus lhe dera. Era um momento de comunhão e ela soube guardar intimamente isso. É um compromisso que ela quis assumir para com Deus. Com certeza, cada um de nós também temos assumido um compromisso com Deus. Nós temos nosso momento de intimidade. Da mesma forma que nós temos uma vida devocional comunitária, nós também temos uma vida individual, de comunhão com o nosso Deus. Palavra que ilumina a vida. Muitos textos bíblicos sugerem a ideia de meditação como prática para ouvir a voz de Deus, refletir sobre os seus feitos e relembrar os atos por ele realizados. Encontramos referências sobre a meditação, como no texto do Salmo 63, versículo 8. Porém, outros versículos nos apresentam a reflexão como um exercício espiritual importante no desenvolvimento da nossa fé e comunhão com Deus, como Gênesis 24, 63, Salmo 119, versículo 148 e Lamentações 3, versículo 21. O que nós temos aqui é que a meditação, como prática cristã, nós o fazemos para ouvir a voz de Deus. Enquanto religiões orientais se desligam do mundo e de tudo para não ouvir nada, nós, em meditação, nós buscamos ouvir a voz de Deus, refletir nos seus ensinos. Essa é a diferença da meditação cristã das religiões orientais. Nós desligamos-nos temporariamente do mundo para ter um momento de ligação, ligarmos, buscarmos a Deus. Não nos desligamos de Deus. Nós queremos ter esse momento de comunhão com Deus, meditar nos seus ensinos, refletir, ouvir a voz de Deus, as suas palavras, as bem-aventuranças, as bênçãos, as boas novas. É o que nós nos dispomos a fazer quando nós meditamos na palavra, nas Escrituras do Senhor. Próximo parágrafo.
A meditação cristã abre as portas para a intimidade com Deus. Este tipo de disciplina também ajuda na nossa aproximação de Deus e a reconhecermos a grandeza do seu poder e a sua grande fidelidade. O que nós temos aqui é que na meditação cristã nós temos um momento de comunhão, de intimidade com Deus. Nós deixamos temporariamente o mundo e as coisas do mundo para termos esse momento de intimidade para com Deus. É o momento onde nós refletimos, nós recebemos, nós ouvimos Deus falar em nós. Nós não queremos ficar desligados de Deus. Nós queremos estar ligadas com Deus. Essa é a diferença da meditação cristã das religiões orientais, em que nós não buscamos nos desligar das coisas do mundo e desligar de tudo, ficar desligados de tudo. Nós ligamos com Deus. Isso faz parte da meditação cristã, em qual nós buscamos a presença do nosso Deus. É uma visão, é uma verdade e é um fato para nós hoje, que fazemos parte da Igreja de Jesus. Temos aqui a conclusão. Muito aprendemos com a atitude de Maria, diante de situações em que não compreendemos plenamente os fatos. Mas observar o que se vê e o que se ouve ajuda a descobrir os propósitos de Deus para a nossa vida. E essa deve ser a postura da Igreja de Cristo. Quando meditamos sobre o agir de Deus, compreendemos o seu querer e conseguimos assim trilhar os seus caminhos e sua vontade. E essa é a definição da meditação cristã. A capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Essa é a finalidade. Observamos a atitude de Maria em guardar para si, porque ela meditava que o que lhe fora revelado era algo dela para com Deus. Houve um momento de intimidade, de comunhão, ela guardava para si e meditava sobre a vontade e o desejo de Deus através do seu filho e através dela como instrumento. Ela tinha esse momento. Nós também temos esse momento de comunhão com Deus. Observamos na vida de Jesus várias vezes em que ele se retirava para regiões desertas, para se desligar temporariamente do mundo e de tudo o que acontecia à sua volta, porque ele precisava também de um momento de intimidade com o Pai. O momento em que ele se desligava temporariamente do mundo, mas se mantinha ligado com Deus em comunhão, momento de intimidade. E isso ele ensinou também para os seus discípulos, quando os levava consigo para longe das multidões, para regiões desertas. Nós também temos essa prática. Nós nos reunimos nos templos, muitas pessoas, para termos um momento de comunhão com Deus. Oramos juntos e juntas, cantamos, adoramos e louvamos a Deus. Mas temos também o nosso momento individual. Jesus mesmo, quando ensina a oração do Pai Nosso, nós buscamos um cômodo, algum local onde nós nos sentimos à vontade e ali no momento de intimidade nós oramos. É o momento em que nós meditamos, nós refletimos, nós ligamos a nossa vida com Deus para ouvir a sua palavra. Então, constantemente, nós praticamos a meditação cristã, que é diferente das praticadas pelas religiões orientais. Quando entramos em algum local, estamos a sós, nos ajoelhamos,
ou sentamos, ou ficamos em pé, ou prostramos, nós buscamos a presença de Deus, a sua voz. Nós oramos, nós intercedemos, nós clamamos, nós meditamos a sua palavra, mas também temos o nosso momento de meditação, em que nós pedimos para Deus falar, Deus nos revelar, Deus agir. Nós paramos e deixamos Deus agir e falar. Esse é um momento muito especial para todos nós que praticamos a meditação cristã, a reflexão na sua palavra e oramos e recebemos do Senhor. Nós temos algo aqui para pensar. O autor cristão Richard Foster explica que a meditação surge de um silêncio interior. A mente atormentada e fragmentada por questões externas dificilmente estará preparada para a meditação. Assim, devemos comentar o sentido da frase. Que ensinamentos a postura de Maria nos traz? Quando nós recebemos algum presente, nós gostamos de mostrar às pessoas, gostamos de falar, olha o que eu ganhei, olha o que me deram. Nós gostamos de anunciar, de falar, de apregoar o que recebemos. Maria poderia ter feito isso, mas ela não fez. Ela preferiu ficar em meditação, momento de reflexão. Deus falou com ela. Deus enviou seu anjo, falou com ela, lhe revelou, anunciou que ela havia sido escolhida para que o Salvador da humanidade viesse ao mundo através dela. Ela preferiu guardar isso. E ela guardando, ela refletia, ela meditava no desejo e na vontade de Deus. Não observamos no relato em que Deus enviou o seu anjo a Maria, que Deus havia falado, agora conte para todo mundo. Não observamos isso. Se Deus não mandou ela contar, ela refletiu nisso. Se Deus revelou a mim e falou para mim, por que é que eu vou ficar espalhando? E outra coisa, não ia adiantar ela falar que Deus havia escolhido ela para que o Messias nascesse. As pessoas iriam dizer que ela estava fora de si, que ela havia ficado louca, que a gravidez havia mexido com o seu psicológico e ela começou a se achar que era tal. Então, a questão de consciência, Maria silenciou, mas por dentro ela estava em meditação, refletindo sobre o desejo de Deus para salvar a humanidade, agindo nela e através dela. Assim nós também temos buscado. Deus nos traz algo, nos revela. Nem tudo que nós recebemos de Deus é para nós ficarmos espalhando por aí. Tem coisas que é para nós. Faz parte da nossa vida, nossa intimidade para com Deus. E não vamos ficar espalhando por aí. O que nós devemos espalhar é as boas novas, as bem-aventuranças, os ensinos, as práticas que Jesus nos ensinou, tem nos abençoado. Assim, irmãs, irmãos, que possamos continuar a nossa prática devocional diária e constante, a nossa vida de intimidade para com Deus. Quando nós podemos ir para a casa do Senhor, para os templos, termos as atividades culticas, é uma bênção maravilhosa. Estamos congregando juntos, crianças, juvenis, jovens, adultos e pessoas idosas. Mas, quando não estamos nos templos, estamos em nossos lares, ou no trabalho, ou em algum outro local, nós temos a nossa vida devocional, onde nós podemos ter esse momento de comunhão, de intimidade com Deus, onde nós meditamos, onde temporariamente nós nos desligamos do mundo, mas nos ligamos com Deus. Nos esvaziamos do nosso rei ego, do nosso interior,
para deixar Deus falar. É o momento que nós temos que ouvir, falar menos e ouvir mais. Ouvir do Senhor. E ao ouvir, nós meditamos, nós refletimos, nós crescemos, ganhamos maturidade. Essa é a diferença da meditação cristã das religiões orientais. Que Deus esteja conosco em mais esse estudo do nosso tema baseado nas Escrituras. Caso você tenha alguma pergunta, tirar alguma dúvida, é só nos encaminhar que nós responderemos. Como nós temos feito, estamos à disposição, dentro do nosso limite, para ajudar no processo de aprendizado. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Agora vamos agradecer a Deus em oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque pudemos ter esse momento pela manhã na escola dominical para meditar num tema baseado nas Escrituras e aprendermos algo mais. Assim, Senhor Deus, fica conosco e que possamos continuar a aprender mais da Tua Palavra. Te agradecemos nesse momento, no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãs e irmãos, vou deixar alguns avisos. Nossa escola dominical, aos domingos às 9 horas da manhã, tem sido uma bênção para nós. Nosso culto público da família às 18 horas. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas, nosso jejum nacional, com entrega nas terças às 15 horas. Às quartas-feiras, às 20 horas, nosso culto de oração lá no Intercessor tem sido uma bênção para nós, que possamos continuar nesse propósito. As irmãs e irmãos que não puderem fazer depósitos e transferências bancárias, para honrarmos nossos compromissos mensais, nosso irmão Jurandir irá até sua casa, é só avisar. Ele também está recolhendo alimentos para a cesta básica. Diariamente eu tenho encaminhado áudios e vídeos para a edificação da igreja, que você possa estar aprendendo algo e também, se quiser passar adiante, fique na liberdade do Espírito. Que Deus abençoe nesse momento em Cristo Jesus. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guardem vossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe em Cristo Jesus e continuemos, porque Deus tem muito a fazer em nossas vidas, está agindo em nós e através de nós. Amém.